Vamos lá, de volta para a aula do dia 4 de agosto. Nós vamos trabalhar sobre números inteiros. Então vamos lá? Na última aula nós falamos sobre os números naturais, que eram os números positivos e mais o zero. Agora nós vamos falar dos números inteiros, que além dos positivos e o zero, eu também vou ter o que nós chamamos de negativos. Beleza? Vamos lá. Aqui do lado tem um termômetro. Não dá para vocês ver que tá bem pequenininho. Na folhinha de vocês confiram aí. O meu termômetro tem assim, ó, -20, -10, 0, 10. Então vocês estão vendo que tem um sinal de menos aqui. Esse termômetro pretinho, mais escurinho, tá marcado -10. E esse daqui tá no número 10 sem sinal. Então aqui já vai ter a primeira novidade. Quando o número é positivo, eu não preciso colocar sinal. Eu sei que ele é positivo, eu sei que ele é mais, mas eu não preciso colocar esse sinal de mais. Então quando for positivo, eu só coloco o número. Agora quando for negativo, eu vou colocar o sinal de menos, tá? Então olha aqui. Quando dizemos que a temperatura na Serra da Estrela é de 10 graus negativos, significa que a temperatura está 10 graus abaixo do zero, antes do zero. E representa-se por -10. Se a temperatura for 10 graus positivos, significa que a temperatura está 10 graus acima do zero. Então vamos lá. Algumas palavras, quando eu ouvir abaixo, quando eu ouvir débito, quando eu ouvir profundidade, quando eu ouvir a palavra saque, tudo isso eu vou lembrar que é o sinal de menos. Agora, se eu escutar a palavra acima, se eu escutar a palavra crédito, se eu escutar a palavra altitude, se eu escutar a palavra depósito, isso daqui é tudo positivo. Então a gente vai começar a identificar o que é positivo e o que é negativo. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Então vamos lá, números inteiros, representação na reta numérica. Então, ó, vocês vão observar aqui que tem um zero. Uma casa, duas casas, três casas, quatro casas. Na primeira casa eu coloquei mais um, mais dois, mais três e mais quatro. Tudo que eu fiz à minha direita, se eu ia ao infinito e além à direita, eu vou fazer a mesma coisa à esquerda, só que agora vai ter os negativos. Então, se eu tenho mais um para cá, que eu vou ter menos um. Se eu tenho mais dois, eu vou ter menos dois. Se eu tenho mais três, eu vou ter menos três. E assim por diante. Correto? Então vamos lá. À direita do zero, colocamos os números inteiros positivos. À sua esquerda, os negativos. Professor, e o zero? O zero não é nem positivo nem negativo. O zero ele é nulo, ele é neutro, ele não tem sinal. Tá? Então essa explicação é muito importante. Na reta numérica, o zero é o que separa os positivos dos negativos. Professor, então todos os números inteiros, eles também podem ser positivo ou negativo, ele não tem vírgula, né, professor? Exatamente. Todos os números inteiros negativos antes do zero. Todos os números inteiros positivos depois do zero, tá? Aí aqui tem alguns exemplos, ó, não dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. Os números à esquerda do zero são negativos. Os números à direita do zero são positivos. O zero não é positivo nem negativo, foi o que eu coloquei ali, tá? O número que corresponde a um ponto da reta numérica se disse abscissa de um ponto. A gente não vai trabalhar por isso ainda não. Então, o ponto A tem abscissa -5, o ponto B tem abscissa 4 positivo, tá? E aqui tem um desenhinho, lembra que eu falei? Altitude positiva. E aqui eu posso falar profundidade. Só para a gente ilustrar o nosso desenho. Beleza? Vamos lá para os exercícios? Vamos ver o que tem para a gente fazer aqui? Será que é difícil, hein? Vamos ver. Ah, não, ainda tem mais uma explicaçãozinha. Vamos continuar a explicação. Deixa eu diminuir o zoom que eu tinha colocado ali. Então, o que ele vai falar aqui, ó? Só para finalizar. Números inteiros negativos estão à esquerda do zero. Números inteiros positivos estão à direita do zero. O zero não é positivo
nem negativo. Então, eu não vou colocar nem mais zero, nem menos zero. Isso aqui está errado, tá? Aqui ele vai só comentar, a gente não vai trabalhar também. Qualquer número inteiro negativo é menor que qualquer número inteiro positivo. Então, lembra da regrinha? Sinal para frente significa maior, sinal para trás significa menor. Supondo que hoje lá nos Estados Unidos a temperatura esteja menos 3 graus e no Brasil esteja mais... deve estar uns 20. Mais 20. A temperatura dos Estados Unidos é menor que a do Brasil. Então, menor. Lembra que a pontinha sempre aponta para o menor, tá? E para finalizar, ele vai falar assim. Existem dois números inteiros... não, isso aqui não. Exemplo. Módulo de 4 igual a 4, módulo de menos 1 igual a 1. Então, essa palavra aqui, módulo, a gente vai guardar como distância. Então, por exemplo, eu tenho a minha reta numérica. O zero está aqui. Se aqui eu tenho mais 2 e aqui eu tenho menos 2, então significa que para eu sair do menos 2 e chegar no zero, eu vou andar uma casa, duas casas. Se eu estou aqui e quero chegar no zero, eu também vou andar duas casas. Então, a gente fala assim, a distância do menos 2 até no zero é 2. E a distância do mais 2 até o zero também é 2. Isso aqui a gente vai retomar futuramente, então não precisa, tá? Agora sim, vamos para os exercícios. Vamos lá. Número 1. Assinale as retas numéricas que correspondem corretamente aos números inteiros. Então vamos lá, números inteiros tem que ter a parte negativa e positiva. Essa parece que está certa. Vamos ver se está faltando algum número. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então essa aqui está certa. A segunda, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Também está certa. Essa daqui, 0, 1, opa, professor, essa daí tá errada. Por quê? Essa daqui não está representando os inteiros, está representando os números naturais, beleza? Então, sempre lembrando o que é positivo, o que é negativo. Então, positivo e negativo são inteiros, apenas positivos são os naturais. Vamos lembrar, eu acho que eu pulei a explicação, os números inteiros a gente apresenta pela letra Z. Z é em homenagem à palavra número em alemão, que é Zahl, tá? E para finalizar, o exercício número 2. Complete a reta numérica com os números que estão faltando. Então, vamos lá. Aqui começou do zero, então aqui são os números naturais, beleza? Ó, naturais. Então, tá faltando quem? Vou colocar em cima mais 1, o 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9 e mais 10. Professor, por que o senhor colocou em cima? Para não ficar muito justo aqui, muito apertado. Tanto faz colocar em cima ou embaixo, tá? Aqui tem o zero. Então, esse aqui é os inteiros. Para frente, ó, vai ter mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Lembra que eu falei? Tudo que tem para frente tem para trás. Se eu tenho mais 1, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Professor, por que daquele lado esse lado é maior que aquele? Aqui não tem problema, tanto faz, porque como a reta numérica é infinita, isso daqui está indicando, tá? Que ela não tem começo e nem fim, tá? Vai ao infinito e além. Beleza? Encerramos essa segunda aula aqui, então explicando o que é o conjunto dos números inteiros, tá? E aí a gente finaliza. E na próxima aula são apenas exercícios de fixação sobre números naturais e números inteiros. Belezinha? Obrigado por enquanto e até mais.